Paz do Senhor, meus queridos! Hoje eu venho trazer para vocês mais alguns conselhos para pais e mães que têm os filhos na homossexualidade. Muita gente tá passando por muita tribulação, tá ficando muito triste em relação a isso. E para quem ainda não assistiu o meu testemunho, eu vou deixar aqui na descrição, como eu sempre deixo. Para quem não assistiu, vai lá, clica aí no link da descrição depois que terminar esse vídeo. Pode ficar com calma, depois que terminar o vídeo você vai lá. Se você não estiver na presença de Deus e buscando a Deus, é muito difícil do seu filho sair dessa vida, porque eu sei como foi difícil eu sair dessa vida. Foi muita oração, foi 3 anos de oração da minha mãe e não foi fácil, porque Deus ele responde as orações, mas ele espera o tempo dele. Ele espera a pessoa quebrar um pouquinho, vamos dizer assim, ele espera a pessoa quebrar a cara, assim como eu quebrei. Para quando a pessoa voltar, a pessoa saber dar valor na casa do pai, assim como o filho pródigo. O filho pródigo, ele passou muito tempo longe da casa do pai. Teve que comer a comida dos porcos para ele aprender que a comida do pai, que a casa do pai, até os servos do pai, estavam vivendo muito melhor do que a vida dele. Então, assim, eu também passei por isso. Situações, assim, de não ter esperança, de não ter fé, de ficar sem felicidade. E para quando eu chegasse na casa de Deus, eu aprendesse que só em Deus a gente tem felicidade, a gente tem fé, a gente tem esperança, tem um amigo todas as horas e que nunca vai abandonar a gente, né? Tem o Pai, tem tudo que a gente espera, a gente tem em Deus, né? Eu venho trazer para vocês um conselho hoje, que é sobre quando o seu filho chegar na sua casa e começar falar pra você que o que ele faz, falar pra você que ele gosta de homem, ou ela falar pra você que gosta de mulher, falar pra você que ela não vai mudar, que aquilo já nasceu com ela, e começar a te afrontar, ou mesmo você pegar ele ou ela conversando com as pessoas no telefone, falando que ama, falando pra onde que vai sair, falando o que vai fazer, falando que vai beijar muitos meninos, muitas meninas. Eu sei que isso acontece porque às vezes eu fazia isso e na frente da minha mãe ficava muito triste. Primeiramente, eu dou o conselho pra você sair e orar. Mas se você estiver muito ocupada e naquele momento não der pra você orar, começa a exercitar sua fé, começa a olhar pelos olhos da fé. Eu sei que não é nada fácil e que você às vezes fica tipo pensando, nossa, como que vai mudar essa situação, né? Mas comece a exercitar sua fé, olha para o teu filho, olha para a tua filha e imagina como que vai ser quando o seu filho, quando a sua filha estiver na presença de Deus. Comece a imaginar como que vai ser. Comece a imaginar ele chegando com a Bíblia, falando, pai, eu vou lá, e quando ele estiver falando bem assim, eu vou sair para as festas, eu vou lá beijar muitos meninos ou beijar muitas meninas, hoje vai ser a noite, né? Começa a imaginar que ele tá falando bem assim pros amigos, olha, hoje eu vou lá pregar naquela igreja, eu tenho que contar meu testemunho, tem muitas almas se convertendo. E começa a imaginar assim que você exercita a tua fé. E quando você tem fé, ela não é em vão. Deus, ele vê o teu coração e vê o que você deseja, e com certeza ele vai fazer isso e com certeza ele vai fazer muito mais. Gente, minha mãe nem esperava que eu ia virar assim, que eu ia ficar assim, né? Porque eu falo virar porque é a transformação, sabe? Minha mãe nem imaginava, nem chegava aos pés de pensar que hoje em dia eu ia estar assim. Porque não foi só um momento da minha vida. Infelizmente, se Deus não tivesse entrado na minha vida, eu acho que eu não teria saído dessa vida. Eu ia ter continuado. Como eu estava muito triste nessa vida e eu pensava que estava feliz, só que no meu subconsciente eu estava triste, mas no meu consciente eu estava feliz. Aquela alegria momentânea, mas pra mim aquilo era alegria, eram as migalhas que o inimigo dava e eu pensava que tava bem, pensava que tava certo. E não queria sair daquilo, eu queria ficar naquela vida pro resto da minha vida, até eu morrer, e Deus me livre se eu morresse daquele jeito. Mas graças a Deus que minha mãe sempre orou, e por mais que às vezes a minha mãe não via a mudança, minha mãe não via a transformação na minha vida, ela pensava que ela ia ter que morrer pra eu olhar e falar bem assim, nossa, minha mãe sempre quis que eu voltasse pra igreja, eu tenho que voltar pra igreja, né? Voltar pros pés de Deus. No começo eu fiquei 2 anos sem usar nada, eu fiquei 3 anos nessa vida, durante 2 anos eu não usava nada. Eu só saí da minha casa, fui morar com a menina, e quando passou os 2 anos, eu tava muito triste com aquela vida. E aí eu comecei a sair pra algumas festas,
E nessas festas tinha muito isso, então eu comecei a entrar nisso e eu via que as pessoas estavam felizes e eu entrei nisso e fiquei do jeito que eu fiquei. Quando eu tava me sentindo triste, eu ia lá e fumava e ficava feliz. Então aquilo pra mim era minha alegria. Mas eu falo pra você, e minha mãe não esperava que eu ia mudar. Minha mãe pensava, nossa, não vai ter jeito, a Aline... Eu era simplesmente o coração de pedra. Não mudava e eu sou muito difícil de mudar de opinião. E como eu sou assim, todo mundo que me conhece sabe que é muito difícil eu mudar de opinião. Tem que ser uma coisa muito forte pra me mudar. E só Deus, gente. Eu falo pra vocês, só Deus que conseguiu me mudar. Se fosse por mim, eu acho que até hoje ia morrer nessa vida pensando que era o certo. Pensando que eu tava fazendo aquilo que era desde criança. Que eu sempre rejeitei isso pra minha vida. Como eu conhecia a palavra de Deus, eu sempre rejeitei, eu sempre ignorei, eu sempre pensava bem assim, não, eu vou lutar contra isso, que eu vou conseguir, e eu não vou entrar nessa, e eu não vou ser uma lésbica, eu não vou aceitar isso pra minha vida. Eu sempre pensei isso desde criança, porque eu conhecia a Deus, eu conhecia Jesus, eu sempre quis viver com Jesus, sempre quis ir pro céu, sempre quis fazer as coisas que Deus tem pra mim. E Deus sempre gostou, sempre teve aquele prazer assim em mim, eu tinha uma comunhão com Deus muito forte. Só que aí chegou o tempo da adolescência, né? 15 anos. Os 15 anos são o tempo que o inimigo mais investe na vida da pessoa, né? E aquilo, eu caí nos 15 anos, mas passou o tempo e eu decidi parar de ficar com homens, não tava fazendo mais sentido pra minha vida, então eu quis começar a ficar com mulher, porque era pra mim o que eu sempre queria. Tem muita gente que fala que eu nunca fui lésbica, mas como que pode, né? O inimigo, desde criança, ele investiu isso na minha vida. Ele sempre colocava isso na minha mente. Colocou pessoas na minha vida pra fazer eu pensar que era aquilo mesmo que eu era. Mas eu nunca fui assim. Na verdade, eu sei que eu nunca fui assim, por quê? Porque ninguém nasce assim, gente. Não existe. Tem muita gente que hoje em dia que tem princípio, que já teve um princípio na vida de falar bem assim, ninguém nasce assim, você nasce homem, você nasce mulher. Como tem muita gente falando isso, tá pensando que não... É assim mesmo, a pessoa nasce assim, ele sempre teve esse jeitinho, mas não é, gente. Não existe isso, é o inimigo que vai colocando isso na cabeça da pessoa, vai colocando o desejo na pessoa, vai colocando a vontade de andar igual homem, vai colocando a vontade de andar igual mulher, vai colocando aquele deslumbre pelas roupas de mulher, aquele deslumbre pelas roupas de homem. Eu cheguei ao ponto, gente, de cortar meu cabelo todinho, por causa que eu queria parecer um menino, porque eu achava mais bonito, eu achava mais atraente. Então eu cortei meu cabelo todinho, me arrependi bastante, mas era o que eu queria pra minha vida. E eu falo pra você, minha mãe nem achava que tinha mais solução, mas mesmo assim ela não deixou de orar por mim. De hoje em dia eu já tenho a experiência, minha mãe também teve a experiência. Não pense que não pode, pensa que é possível, porque se eu mudei, seu filho também vai mudar. Pelo poder de Deus, não é pelo meu poder, nem pelo que eu tô falando pra você, mas é pelo poder de Deus. E pensa que o seu filho vai mudar, porque isso é possível. Para Deus é tão fácil, gente. Quando eu pensava que aquilo era impossível sair de mim, Deus me mostrou que foi tão fácil, gente. Nossa, aquele desejo, aquela vontade, todos os meus pensamentos maus e errados, Deus tirou da minha vida totalmente. Hoje em dia eu nem penso mais nisso, parece que eu nunca vivi isso. Hoje em dia, só quando eu me esforço muito pra me lembrar que eu lembro, mas, tipo, se eu não pensar nisso, parece que eu nunca vivi isso na minha vida. Olha pelos olhos da fé, olha pro seu filho e pensa como que vai ser quando ele voltar pra Deus, como que vai ser quando ele começar a pregar nas igrejas, falar o testemunho dele, quando ele mudar de vida, quando ele ter vergonha dessa vida, porque com certeza ele vai ter vergonha. Gente, eu tenho muita vergonha. Eu falo pra vocês, mas enquanto eu tô falando aqui, eu tô morrendo de vergonha, porque eu não queria nem expor isso da minha vida. Essa parte da minha vida eu queria que ficasse pra trás. Mas Deus, ele me insiste muito pra me falar sobre isso, porque quando eu penso em parar de falar, vem um pai, vem uma mãe e fala pra mim que precisa de ajuda, que só Deus sabe o que eles estão passando, que ele precisa de ajuda, precisa de ouvir o que eu tenho pra falar. Então por isso eu continuo falando e eu continuo insistindo com você que tá nessa vida e com o pai também pra não desistir. Porque eu sei o que aconteceu na minha vida e eu sei que pode acontecer na vida de muita gente. Porque eu já conheci muitas pessoas que já mudaram de vida, graças a Deus, que veio falar comigo, olha, comigo também aconteceu a mesma coisa.
E eu conheço pais e mães que estão nessa aflição. Então eu não posso parar de falar, gente. Se eu parar de falar, eu vou estar errando contra Deus, porque Ele quer que eu fale, Ele me mudou, não foi pra mim ficar caladinha e viver minha vida tranquila. E graças a Deus ter essa vida maravilhosa que hoje em dia eu tenho, por mais dos problemas do dia a dia, são só problemas do dia a dia, não é aquela tristeza avassaladora que eu tinha antigamente. E graças a Deus. Então eu tenho que, hoje em dia, não dá só pra me ficar quieta no meu mundo. Eu tenho que falar pra vocês porque eu sei que vai mudar a vida de alguém. Isso vai ajudar um pai, vai ajudar uma mãe e também vai ajudar alguém que tá querendo sair dessa vida. Você que tá querendo sair dessa vida, ora bastante. Eu falo pra você, ora. Eu fiquei um dia inteiro orando quando Deus tocou no meu coração pra me sair dessa vida. A decisão foi minha, não foi de Deus. Deus, ele simplesmente me deu uma oportunidade. Ele fez eu sentir no meu coração de que eu tinha que sair dessa vida. E quando eu senti isso, eu falei, eu quero, Deus, mas eu não consigo. Eu sinto vontade de fazer isso, eu sinto vontade de fazer aquilo. Eu desejo uma mulher, quando eu vejo uma mulher, eu quero ela. E eu falei tudo pra Deus. Eu contei sinceramente pra Deus o que acontecia comigo. E eu falei, Deus, se for depender de mim, eu não consigo. Mas se o Senhor existe, se o Senhor tá querendo me mudar dessa vida, então faz um milagre. Faz um milagre porque eu não consigo, mas eu te entrego os pontos. Se o Senhor mudar a minha vida, eu vou servir o Senhor, eu vou seguir o Senhor. E foi na maior sinceridade do mundo que eu consegui que Deus me mudasse, me transformasse e tivesse misericórdia de mim. E graças a Deus que hoje eu tô aqui pra falar isso pra vocês. Eu não ia chegar na internet, me expor desse jeito e mentir pra todo mundo, não. Eu tô aqui porque Deus fez isso na minha vida. E eu tenho certeza que Ele pode fazer na sua, pode fazer na vida do seu filho e na vida de quem que Ele quiser. E Ele quer, só que a pessoa tem que querer. Não adianta você falar bem assim, ah Deus, então me muda, mas falar em tom de deboche, ficar zombando de Deus, porque Deus não se agrada disso e Ele não vai mudar ninguém que faz isso. Mas uma pessoa que se humilha perante Deus, Deus exalta. E Ele exalta daquela maneira de tipo assim, de tirar você dessa vida que você tá vivendo e te mostrar que Ele pode fazer uma vida feliz, que Ele pode tirar esse desejo de você e te fazer uma pessoa que serve a Deus, que ama a Deus e que eu continuo errando, eu continuo pecando, mas é um acidente, não é uma coisa que eu faço isso frequentemente, que eu queira fazer. Às vezes acontece, mas eu não sou santa, mas graças a Deus que hoje em dia eu tô buscando cada vez mais a santidade, porque é isso que Deus fala, né, pra gente buscar a santidade. É isso. O meu conselho é esse. Eu espero que esse vídeo tenha edificado você. Eu sei que tem muita gente que vai me criticar. Acontece isso todo dia. Mas eu não me importo. Se você criticar, eu sei que tem muita gente que não acredita, mas eu só deixo uma palavra pra você. Se você chegou até esse momento desse vídeo, eu tenho certeza que Deus tocou alguma coisa no seu coração. E não adianta você ficar falando que não existe isso e tudo mais. Se você tá aqui é por algum motivo. E esse motivo é porque Deus quer te libertar, Ele quer te tirar dessa vida, você acreditando ou não. Só busca Ele quando você quiser, quando você acreditar e quando você precisar de uma mudança, busca a Deus, que eu tenho certeza que Ele vai querer mudar a sua vida porque Ele já quer. Mas se você não quiser, Ele vai continuar sendo Deus, não vai insistir. Ele simplesmente quer que você tenha uma atitude de mudança, de você querer a mudança. E quando você quer a mudança, Ele te transforma assim. Porque Ele fez isso comigo. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ative o sininho de notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que eu coloco aqui no canal. Que Deus abençoe muito a sua família, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida. Eu tenho certeza que Deus vai fazer um milagre, só acredita que você um dia vai ver. E eu tenho certeza que você vai poder compartilhar comigo. Até o próximo vídeo.